Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Curso de Nivelamento. Tony Hawane. Língua Portuguesa. Estudo da Palavra. Salvador, Bahia, 2019. Introdução. Conforme estudamos no módulo anterior, a comunicação é um fenômeno social imprescindível para a existência e sobrevivência humana. Vimos que ela se efetiva por intermédio de dois tipos de linguagem: a verbal, palavras, e a não verbal, imagens. Neste módulo, vamos nos atentar tão somente ao estudo da linguagem verbal e, mais precisamente, ao elemento gerador desse tipo de linguagem, a palavra. A palavra é a menor unidade de som e de significado de uma língua. Segundo Coutinho, 2000, página 81, a palavra é a expressão de uma ideia, uma noção, por meio de sinais gráficos e fônicos. Com uma única palavra, podemos construir uma ou várias ideias, a depender do contexto de uso. As palavras não possuem significados fixos e fechados. A mesma palavra empregada em frases diferentes pode ter significados diferentes, conforme veremos mais adiante. Neste módulo, veremos que as palavras sozinhas ou combinadas com outras palavras podem significar o que o emissor quer que elas signifiquem. Assim sendo, estude e aproveite este texto para compreender mais sobre as palavras e seus significados. 1. Léxico, vocabulário e contexto. O léxico é o conjunto de todas as palavras de uma língua, quer sejam aquelas já registradas no dicionário, quer sejam aquelas que ainda figuram no mundo das gírias e dos neologismos. De igual modo, podemos chamar de léxico o conjunto de todas as palavras que um indivíduo conhece. Quase nunca usamos todas as palavras que conhecemos. Para nos comunicar, valemos-nos quase sempre de parte das palavras que compõem o nosso universo lexical que, neste trabalho, chamaremos de léxico individual. A esse conjunto de palavras do qual nos valemos para a interação com outros indivíduos, chamamos de vocabulário. Informação adicional. Saiba mais. Neologismos são as novas palavras ou expressões criadas numa língua. São também chamados de neologismos os novos significados atribuídos às palavras. Vocabulário é, portanto, o conjunto de todas as palavras que um indivíduo utiliza no seu dia a dia para falar e escrever. Assim sendo, todas as palavras que Machado de Assis usou para escrever suas obras, por exemplo, constituem o seu vocabulário. Examine-se e veja que há palavras que você conhece e não as usa para se comunicar no trabalho, na escola e nos momentos de lazer. Por fim, o conceito de contexto faz-se necessário também neste módulo, tendo em vista que, para estudar as palavras e entendê-las na sua magnitude, precisamos saber que, quando uma palavra muda de contexto, pode mudar de significado. O contexto de uma palavra pode ser o conjunto de características extralinguísticas e linguísticas que influenciam o seu significado. Denotação e conotação. As palavras, de acordo com o contexto em que são empregadas,
podem assumir significados diferentes. Segundo Andrade Henriques, 1999, página 66, toda palavra é polissêmica por natureza, isto é, apresenta vários sentidos. A depender do uso, a palavra pode expressar um sentido que seja real ou outro que seja figurado. A esse fenômeno chamamos de denotação e conotação. Sendo assim, as palavras empregadas com o sentido literal, objetivo, ou seja, real, dizemos ser denotativas. Já as palavras empregadas com forte carga emocional, subjetiva, alegórica, metafórica, dizemos ser conotativas. Vejamos os exemplos abaixo. 1. O veneno retirado das serpentes é utilizado para produzir o soro antiofídico. 2. O veneno destilado pela vizinha do apartamento 304 quase causou um acidente diplomático. Veja que nos dois exemplos temos a palavra veneno. No primeiro, há uma clara diferença à substância produzida pelas serpentes. Já no segundo, a palavra conota um sentido diverso do primeiro. Uma pessoa não produz veneno como as serpentes. Mas uma ação maldosa promovida por alguém pode causar danos irreparáveis, como o veneno de uma víbora. 3. O fenômeno da polissemia. A polissemia, conforme já se viu acima, é um fenômeno pelo qual se observa a capacidade que têm as palavras de mudarem de significados conforme mudam de contexto. Vejamos alguns exemplos. 1. Além dos cajuzinhos, fizeram brigadeiros e olho de sogra. 2. Como diziam os mais velhos, o olho do dono é que engorda o gado. 3. As matas devem ser preservadas para preservar o olho d'água. A palavra olho foi empregada 3 vezes e em todas as vezes significou algo diferente. No primeiro exemplo, refere-se a um tipo de doce. No segundo, a dedicação do dono em criar o gado. E no terceiro, a uma pequena mina d'água. 4. Palavras homônimas. As palavras homônimas são aquelas que possuem algum tipo de identidade sonora ou algum tipo de identidade na escrita. O fenômeno da homonímia não deve ser confundido com o fenômeno da polissemia. Segundo Ferreira, 2004, a homonímia é a identidade fonética entre formas de significado e origem completamente distintos, como nos exemplos abaixo. 1. Dirigir em São Paulo é quase que impossível, principalmente nos horários de pico. 2. Aqueles homens que sobem e descem montanhas são uns loucos por aventura. Conforme se pode ver, a palavra são, empregada nos 3 enunciados, tem acepções diferentes. O primeiro é uma apócope da palavra santo e significa aquele que é ou que vive como santo. No segundo, é a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ser. No último, é um adjetivo que significa o mesmo que sadio. 5. Palavras sinônimas. Vamos começar polemizando. Não há sinônimos perfeitos em língua portuguesa. Embora os dicionários estabeleçam algumas palavras como sinônimas, na prática, quando a palavra é empregada num determinado contexto, seu significado quase nunca é idêntico. Vejamos alguns exemplos abaixo.
Eu gostaria de comprar uma casa que tivesse um jardim maravilhoso. Embora tivesse encontrado um móvel com um belo jardim, acabei comprando uma cujo jardim é apenas bonito. Veja que interessante. No texto do exemplo, as palavras maravilhoso, belo e bonito aparentemente são sinônimas. No entanto, em face do contexto, elas acabaram sendo dispostas de modo a apresentar uma escala de valor. Ou seja, maravilhoso é melhor que belo e belo é melhor que bonito. Em face do exposto, afirmamos que os chamados sinônimos nada mais são que palavras com sentidos aproximados. Ainda assim, uma palavra pode ser usada em lugar de outra conforme o contexto. No entanto, é preciso analisar se haverá ganho ou perda no resultado final. Para quem pode escolher entre uma casa com um jardim maravilhoso e outra com um jardim belo, é preferível a primeira. Seis. Palavras parônimas. As palavras parônimas são aquelas que possuem proximidade sonora e gráfica entre si. O falante despreparado pode fazer escolhas equivocadas se for induzido por essa semelhança. É preciso conhecer bem as palavras da língua portuguesa para saber fazer a escolha da palavra certa. Ao escolher um parônimo e em lugar do outro, o falante pode sofrer prejuízos estéticos, estilísticos e semânticos. Pode dizer uma coisa acreditando dizer outra. Vejamos abaixo um rol comum de parônimos na maioria dos autores. Absolver significa perdoar, livrar. Absorver significa assimilar, cheirar, diluir. Descrição significa ato de descrever. Discrição significa cautela. Discriminar significa inocentar. Discriminar significa especificar. Delatar significa denunciar. Dilatar significa estender. Emergir significa vir à tona. Imergir significa mergulhar. Infligir significa impor. Infringir significa transgredir. Flagrante significa evidente. Fragrante significa perfumado. Tráfego significa trânsito. Tráfico significa comércio. Vultoso significa volumoso. Vultuoso significa inchaço. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir. Recriar significa criar de novo. Recrear significa divertir. Dadas as semelhanças entre as palavras parônimas, recomenda-se ter muito cuidado antes de usá-las, principalmente nos improvisos. Para evitar as gafes linguísticas, o falante deve pensar, planejar, consultar um bom dicionário e revisar antes de falar ou escrever.
7. Influências gregas e latinas na formação das palavras. A língua portuguesa vem do latim, idioma que era falado pelos romanos. A expansão da língua romana se deu em virtude das inúmeras guerras pelas quais os romanos foram absorvendo outros povos e expandindo o seu território. Segundo Cunha e Sintra, 2008, página 122, a nomenclatura científica, técnica e literária é fundamentalmente constituída de palavras formadas pelo modelo de composição greco-latina, que consistia em associar dois termos, o primeiro dos quais servia de determinante do segundo. Como se constata em Cunha e Sintra, 2008, a língua grega, que permanece praticamente inalterada até os dias de hoje, foi também uma base muito importante para a formação de muitas palavras que utilizamos em língua portuguesa. Aquele que tem bom conhecimento da estrutura e semântica das línguas clássicas e influenciadoras do português não se embaraça a usar a língua para falar, ler e escrever, visto que as principais informações de uma palavra estão na sua parte mais primitiva, o seu radical. Informação adicional. Saiba mais. Semântica é a parte da linguística que estuda o significado das palavras. Vejamos alguns exemplos de radicais gregos e latinos usados até hoje em português. Radicais latinos. Agri, referente a campo. Uso. Agricultor. Bis, referente duas vezes. Uso. Bisavô. Bisavô. Ferre, referente a ferro. Uso. Ferrovia. Ferrovia. Morte, referente à morte. Uso. Mortífero. Mortífero. Paro, referente a que produz. Uso. Ovíparo. Ovíparo. Pede, referente criança. Uso. Pediatra. Pediatra. Equi, referente igual. Uso. Equidistante. Equidistante. Radicais gregos. Agogo, que se refere que conduz. Uso. Pedagogo. Pedagogo. Céfalo, que se refere à cabeça. Uso. Encefalograma. Encefalograma. Fobia, que se refere temor. Uso. Hidrofobia. Hidrofobia. Fone, se refere a voz, som. Uso. Telefone. Telefone. Grafia, se refere à escrita. Uso. Ortografia. Ortografia. Theo, se refere Deus. Uso.
Teocracia. Teocracia. Zoo se refere a animal. Uso. Zoológico. Zoológico. Segundo Chocair, 2012, página 90, como ao aluno brasileiro é vedado o estudo do latim e do grego na maioria das escolas, durante a formação escolar básica, a dificuldade de absorção e compreensão de palavras que contenham radicais ou afixos provenientes dessas línguas é natural. Em suma, quando o falante tem intimidade com os radicais das línguas clássicas, responsáveis pela formação de sua língua materna, como é o caso do português, influenciado mais amplamente pelo latim e pelo grego, é possível conhecer os significados até mesmo de palavras desconhecidas. A lista dos radicais latinos e gregos é bastante extensa. Pode ser estudada na maioria das gramáticas, no tópico em que são tratados os conteúdos de estrutura e formação das palavras. Outras influências na construção do português. Não só o latim e o grego foram línguas influentes para a construção do nosso idioma. Outras línguas e povos importantes, como os árabes, na ocasião em que dominaram a Península Ibérica, contribuíram com a formação do léxico português. Álcool, alface, alfafa, ronda, armazém, álgebra. São alguns exemplos de uma lista bastante extensa de palavras deixadas no português pelos árabes. A partir do descobrimento e colonização do Brasil, entre os séculos XVI e XVIII, os povos indígenas e os negros africanos também influenciaram a cultura linguística do brasileiro, enriquecendo-a com sonoras palavras que dão nomes a lugares, pessoas e coisas. Os avanços tecnológicos, científicos e culturais, ao longo dos tempos, têm exigido que as línguas do mundo se abram para as influências de línguas mais importantes como o inglês, o francês e o espanhol. Isolar-se linguisticamente é isolar-se do conhecimento, das descobertas e das novas formas de pensar. É, acima de tudo, privar-se de receber e influenciar as ideologias de povos dominantes. As línguas são construídas de palavras, ou seja, de signos, carregados de ideologias. Segundo Bakhtin, 2002, página 15, todo signo é ideológico. A ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Assim, toda modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua. Deve-se entender, portanto, como saudável as mudanças de significados e a inclusão de novas palavras numa determinada língua, venham elas de onde vierem. Considerações finais. A língua é viva e se modifica todos os dias para acompanhar a evolução social, científica e tecnológica experimentada. Sem economia de tempo pelas sociedades contemporâneas, por isso é difícil afirmar que haja uma única língua livre de influências históricas e situacionais. A língua portuguesa, exaltada pelo poeta parnasiano Olavo Bilac como a última flor do Lácio, inculta e bela, está hoje entre os idiomas mais falados do mundo e por isso precisa se modernizar todos os dias para se fazer importante num mundo cada vez mais global e efêmero. Neste módulo, refletimos sobre algumas nuances morfológicas e semânticas com o objetivo de compreender a importância que a palavra tem como signo linguístico no
processo de comunicação humana. No próximo conteúdo, veremos as principais mudanças ocorridas na estrutura de algumas palavras depois do acordo ortográfico vigente.